Boa noite, pessoal. Boa noite, galerinha do Aulão Solidário, do projeto, do canal MyGel. Forte abraço a todos. Um salve aí para o professor Rocha, o professor Loban, a professora Nara. Aqui quem está falando é o professor Silvão, de Biologia. Me sinto imensamente honrado de poder participar desse evento fantástico, né, sem fins lucrativos, e para ajudar realmente as pessoas que precisam ser ajudadas na véspera do Enem. Então, a minha dica para vocês em relação à prova do Enem, que virá logo em seguida, é sobre imunidade, sistema imunológico, mas não apenas pela Covid ou pelo coronavírus, né? Mas é porque é um assunto que ele, tradicionalmente, ele é um assunto que é cobrado nas provas, né? Então, 5 minutinhos, eu vou dar uma noção de imunização para vocês. Então, veja bem, gente, o corpo humano, não só o corpo humano, mas os animais, como regra geral, nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade ativa e a imunidade passiva. Então, eu vou focar na diferença entre elas. A imunidade ativa, certo? Ela vai acontecer quando o próprio corpo, né, o seu organismo, ele vai reconhecer algum antígeno, como está escrito aqui. O que é o antígeno, pessoal? É o corpo estranho, um vírus, uma bactéria, ou um fragmento de um vírus, como, por exemplo, na vacina. E aí o organismo ele passa a produzir os anticorpos contra esse antígeno. Por isso que ela é chamada de imunidade ativa, porque vai ativar o organismo a produzir os seus anticorpos. Tudo bem, gente? Então, imunidade ativa é quando o corpo produz os anticorpos. Ela pode ser de dois tipos, natural e artificial. Qual a diferença? Na imunidade natural, é quando o antígeno, ou seja, pessoal, o corpo estranho, ele penetra naturalmente dentro do corpo, por diferentes vias. Pode ser na via nasal, né, como, por exemplo, o coronavírus, o vírus da gripe, na via oral, ou até mesmo na via sexual, certo? E assim, traduzindo em miúdos, seria ter a doença, por isso que ela é chamada de natural. Então, ela vai acontecer quando o indivíduo tem, pela primeira vez, determinadas doenças, como, por exemplo, a cachumba, que está aqui na figura, o sarampo, a rubéola e a catapora, dentre outras. Em relação à Covid-19, nós ainda não temos total segurança nos trabalhos científicos para afirmar, pessoal, que ela gera imunidade ativa natural. Nós esperamos que sim, certo? Que a pessoa que tem a Covid, ela passe a produzir os anticorpos, porém a gente viu na mídia e na literatura alguns casos de reincidência, certo? Do coronavírus em determinadas pessoas. Mas eu acredito que a maioria possa sim ter imunidade ativa contra esse vírus, certo? Por isso que ela é chamada de natural. E existe também a imunidade ativa artificial, que é quando o antígeno ele é forçado a entrar no seu corpo por meio de uma vacina. Por isso que essa matéria aqui é tão importante, e o Enem explora tanto esse assunto por conta das vacinas, né? Aquilo que a gente chama de vacinoprofilaxia. O que é uma vacina? A vacina ela é produzida com um fragmento de um vírus ou um vírus enfraquecido, e esse vírus ele é forçado a entrar no seu corpo, né? Então, quando você recebe uma vacina, você está adquirindo imunidade ativa artificial. E a grande maioria das vacinas, ela tem que ser dada, pessoal, com pelo menos 2 aplicações, 2 doses, né? Então, quando você faz a primeira aplicação do antígeno, observa aqui, gente, a concentração de anticorpos versus o tempo,
A primeira aplicação da vacina, ela vai desencadear uma resposta imune que nós chamamos de primária, que é essa aqui, ó, do gráfico, né? O que tem na resposta imune primária? A produção de anticorpos, ela é pequena. Por isso que ela não gera imunidade. Certo, pessoal? Vocês já ouviram falar na televisão que nós vamos precisar de quê? De 2 doses contra o coronavírus. Por quê? Porque quando você faz a segunda aplicação, né, do antígeno, e aí vai desencadear uma resposta imune secundária, que ela é alta. Então, você vai produzir uma quantidade maior de anticorpos, e são esses anticorpos que vão ficar circulando no seu sangue, no plasma sanguíneo, que vão combater os micro-organismos no futuro, tá? Então, ó, essa primeira curva aqui, gente, é a resposta primária, e essa segunda é a resposta secundária. Agora, existe também o quê? A imunidade passiva. Qual que é a diferença? É quando o corpo ele recebe os anticorpos prontos, né? Você não produz anticorpos, você vai receber esses anticorpos já prontos. E aí, da mesma forma, ela pode ser natural e artificial. Natural seria o quê, pessoal? Quando os anticorpos são recebidos da mãe, né? A criança recebe da mãe via placenta durante a gravidez ou no leite materno. Então, ela tem baixa duração. Por quê? Porque na hora do parto, o pessoal para de receber os anticorpos da mãe, né, pela placenta, e no desmame, a criança para de receber os anticorpos também da mãe. Mas o leite materno é importante nessa situação. E nós temos a imunidade passiva artificial, que o anticorpo ele é introduzido pronto no corpo, né? A partir de quem? De um soro, que aí esse soro ele vai ter um efeito terapêutico, ou seja, curativo, como, por exemplo, o soro antiofídico contra a picada de cobras. Né? Se você for picado por uma cascavel, uma jararaca, você vai receber o soro antiofídico com os anticorpos prontos para neutralizar o veneno. Então, o veneno da cobra ele é extraído, né? Ele é diluído, pessoal, aplicado no animal de grande porte, no cavalo. O cavalo vai produzir os anticorpos e aí nós vamos o quê? Extrair o soro do cavalo e repassar para os hospitais e para as clínicas, né? Principalmente nas regiões onde nós temos muitas serpentes, né? Na Goiás, que é um estado que, tem, por exemplo, tem muita cascavel, então é importante o soro antiofídico contra a cascavel, certo? Então, qual que é a diferença natural? A gente recebe pela mãe e a artificial através de quem? Do soro. E esse aqui é o gráfico, tá, pessoal, do soro. Então, é muito importante você comparar o gráfico da vacina com o gráfico do soro. Ó, o gráfico do soro, ele é assim. Por quê? Porque você recebe os anticorpos prontos, à medida que o tempo vai passando, esses anticorpos são consumidos pelo organismo. Se porventura você der o azar e ser mordido pela cobra, mesmo a cobra de novo, você tem que tomar o soro novamente, porque logo após a aplicação do soro, os anticorpos eles são consumidos pelo corpo, tá? Gente, então essa é a minha dica para você, imunidade ativa, certo? O organismo produz os anticorpos, natural é ter a doença, artificial é a vacina, imunidade passiva, a gente recebe os anticorpos prontos, natural via mãe e artificial pelo soro com efeito terapêutico, tá bom? Então essa é a minha dica, gente. Um forte abraço a todos, uma excelente sexta-feira, uma satisfação enorme poder participar rapidinho desse projeto maravilhoso. E boa prova para todos no Enem. Precisando, pessoal, me chamem aí nas redes sociais. Lá no primeiro slide tem o meu nome completo, tá? Estou à disposição de todos. E já, mais uma vez, agradeço aos meus grandes amigos, professor Rocha, professor Lobão, professora Nara, pela oportunidade.